E eu já tenho aqui ao meu lado um mineiro que é vice-presidente da República, José Alencar. Muito obrigado. Eu queria saber se todo mineiro é furão como o Miltinho, que você estava lá no camarim, na sala, uma opção de segurança, assessores, em volta. De repente eu entrei, já estava o Miltinho conversando com você? É furão, que eu nunca vi nada igual. Não, sabe que nós todos acompanhamos, né, o programa do Jô, então nós conhecemos a banda e gostamos dela. Inclusive do Miltinho? E do Miltinho também. O que é o amor e o que é também a parcialidade, porque mineiro com mineiro, claro. Vocês são da mesma região de Minas, não? Não. Não sei. Você é de onde, meu senhor? Eu sou do sul de Minas, nascido em São Lourenço e criado em Juiz de Fora. É, ele é de uma região rica de Minas. Eu sou da Zona da Mata. Leste de Minas, é. Já tem alguém? Olha lá. Como é que está a sua saúde? Eu me lembro que a última vez que eu falei com você foi no telefone. Aliás, não cheguei nem a falar com você porque você estava saindo da UTI no Sírio-Libanês. E eu estava lá, liguei, aí ele está saindo agora e tal. Eu digo, puxa, mas tá bem? Tá bem. Quer dizer, você é mineiro e indestrutível também, né? Sabe que é aquela história, Jô. Eu não posso dizer que esteja curado, ainda que teme em dizer. Continue teimando. E continuo teimando, porque eu tenho fé em Deus e as coisas estão indo bem. Os médicos são ótimos, eu os respeito. Tenho feito tudo o que eles mandam. E temos vencido até aqui. Não é brincadeira, porque é um tipo de tumor raro e recorrente, como os médicos explicam. Ele volta. Sim. Ele é teimoso, ele volta. Mas eu também sou teimoso. Você também volta. Sou teimoso. E eu tenho dito, Jô, e você provavelmente já tenha ouvido isto de mim, mas eu vou repetir porque aqui eu estou no seu programa. Se Deus quiser me levar, Ele não precisa de câncer para isso. E se Ele não quiser que eu vá, não há câncer que me leve. Então eu estou tranquilo. E estamos indo. E estamos vencendo. O tumor está perdendo tamanho. Isso é coisa rara. Rara, sim, de não constar registro na área médica. Os jornais médicos e tal, que constam. Não há isso. É um caso raríssimo. Quer então dizer, está indo. Ele está diminuindo, regredindo, né? Ele está perdendo tamanho. Desculpa entrar nesse assunto assim de sola, mas eu sou um gordo muito curioso. Quantas cirurgias você já sofreu devido a esse tumor? São 2 stents que eles chamam de cirurgia. Se for contar esses 2 stents, são 16. 16 cirurgias, sendo que cirurgia mesmo são 14. Quer dizer, isso para você já virou quase que uma rotina. Bom, amanhã tem que tomar café com o presidente, depois vou para o hospital, faço uma cirurgia, volto, no dia seguinte já despacho. Você me falou alguma coisa? Você foi escoteiro? Fui escoteiro, foi. Aliás, porque as pessoas me perguntaram, você saiu do hospital, saiu de uma situação difícil, sorrindo? Eu fui escoteiro. O escoteiro, havia o fundador do escotismo, que é um inglês chamado Baden-Powell. E Baden-Powell disse que o escoteiro sorri na desventura, né? Depois eles aliviaram esse desventura para dificuldades ou coisa que vale. Então hoje parece que o escoteiro sorri nas dificuldades. Mas a palavra original é a desventura. O escoteiro sorri na desventura. E na desventura você não pode se desesperar. Porque o desespero não ajuda. Isso meu pai é que nos ensinava. Meu filho, desespero não ajuda. Só atrapalha, só perturba. Só perturba. Agora, você acha que o fato de ter sido escoteiro, quem sobrevive aos cursos de sobrevivência na selva dos escoteiros, sobrevive a qualquer coisa depois? Provavelmente sim, porque
Ali tem imaginações É. criativas. Você foi com que idade você foi ser escoteiro e até que idade? 10 a 12. Qual foi o seu primeiro trabalho? Bom, meu primeiro trabalho foi com o papai, na vendazinha dele, né? Eu já o ajudava, né? E sabia anotar, por exemplo, tinha os fregueses que mandavam comprar e mandavam debitar. Então havia um livro chamado Borrador, que é um livro comprido, onde a gente coloca o nome do freguês e o que ele comprou e o preço, né? E depois aquele borrador é passado para um conta correntes. Então aquele borrador eu fazia. Papai mandou comprar 1 quilo de macarrão. 1 quilo de macarrão, sabia o preço? Senhor João Dornelas, 1 quilo de macarrão, tanto. Isso eu fazia. Eu fui alfabetizado pelo papai e pela mamãe, porque lá onde nós vivíamos, naquela época, era época de escola, mas lá não havia escola. Então, quer dizer que era de casa? Então eu fui alfabetizado em casa. E depois, papai acabou fazendo com que um casal, que havia lá, uma normalista, cujo pai não permitia que ela saísse da fazenda, ainda que tivesse se casado, e o marido dela era um rapaz também preparado, tinha um científico naquele tempo. Então os dois fizeram uma escola. E eu estudei nessa escola por 3 anos. Mas eles não tinham nenhum compromisso curricular. Éramos 14 alunos que aprendiam o que era ensinado, aquilo que podia aprender. E a escola era uma atulha doada pelo capitão Justino Pedrosa. Foram feitos um carpinteiro, fincou um pau aqui, outro lá, uma tábua, era a carteira, outro mais baixo era onde a gente sentava, né? Então éramos 14 crianças. Cada um de nós tinha o seu grau de conhecimento, alguns já alfabetizados como eu. Sabia fazer as 4 operações e ler e escrever. Isso aí era considerado... Era considerado já alguma coisa importante. Mas eles me ensinaram muito. Eu gostava muito de matemática. Ela então comprou um livro e me deu de presente, um livro do Malbataan, chamado O Homem que Calculava. E eu estudei num livro também doado por ela, que era um livro que há pouco tempo até o deputado Delfim Neto disse que conhecia esse livro. É um livro do Aritmética Elementar, de Ari Quintela. Eu sei qual é. Foi um livro muito bom, me ajudou muito naquele tempo. Né? A mim me castigou muito, todo livro de aritmética, matemática, era só castigo, porque eu era a matéria que realmente eu não tinha grande intimidade, nem queria ter, nem simpatia eu tinha. Você falou aí do livro do... Como é? Apontador? Seu Borrador. O Borrador. É o Borrador. O Borrador tinha o nome de quem devia. O nome de quem devia. E até que ponto esse devedor podia borrar o borrador? Não, mas não era borrador. No nome do borrador, nem sei por que o borrador, porque ele no fim, ele era passado para o conta corrente. Né? Por isso que ele podia borrar, mas tinha que limpar o outro. Não, porque aquele livro era passado, né? Aquele passava para o conta corrente. O conta corrente, né? Mas tinha muito devedor? Como é que era o balanço? Não. O balanço, na venda? Não, o balanço, se você vai falar em linguagem de contabilidade, balanço é outra coisa, não tem nada a ver. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Não, pois é. Eu estou perguntando se tinha mais devedor do que... Claro que tem obrigação. Tinha mais devedor do que clientes, fregueses que estavam em dia com as suas contas? Não. Tinha muita pendura? Não, os fregueses eram bons, né? Os fregueses eram bons. Eram bons. E só que o pagamento era feito no fim do ano, porque a única divisa que havia na região era o café. Então é o que eles tinham para vender e pagar as contas. Então eles eram... Tinha que esperar. Eles eram ou fazendeiros ou meeiros de café. O meeiro explica que é o meeiro é aquele que trabalhava na fazenda e que tinha uma meia de café. Dependendo do tamanho da família, era o tamanho da meia que ele operava. Então ele operava a meia. No fim do ano, a metade do café era do fazendeiro, a metade dele. E ele então, com essa divisa, que era o café, ele pagava as contas. Mas como é que fazia o dono da venda, seu pai? Sim. Como é que sobrevivia o resto do ano? Ele tinha que ele também administrar bem esse dinheiro. Naquele tempo, né, era a cultura da época. Ele comprava também a prazo. Né? Ele tinha os fornecedores que lhe davam prazo, e prazo longo.
Então, ele, naturalmente, compatibilizava tudo aquilo com base no prazo com que ele comprava, né? Já tinha alguém que comprava no mercado futuro, não? Estou Já. comprando o arroz no ano que vem, Já tanto. havia, por exemplo, o papai fornecia para os fazendeiros e recebia em café. E, às vezes, fazia o preço a termo. Quer dizer, já era uma mini bolsa. Já era uma mini bolsa. Né? É. Tinha que estar Mas a sempre ligado. crise de 29 o levou para... Ele perdeu tudo, né? Que afetou o mundo inteiro, né? O craque da Bolsa. E a cafeicultura brasileira, o café caiu, segundo ele, de 40 mil réis arroba para 4. Como é que é a história da queima do café? Também, acho que foi em 29? Que queimaram uma quantidade... Não foi depois de 29. Foi nos anos 30. Isso. Mas Getúlio. Getúlio vai. O que é o café... Ali foi justamente para contrabalançar mercado, né? Subiu o preço. O Brasil poderia, por exemplo, ter feito o que acabou mais tarde fazendo conosco com o trigo Canadá. O Canadá nos vendia trigo com 40 anos de prazo, né? Nós podíamos ter vendido café para o mundo, ensinado o mundo a tomar café a 40 anos de prazo, ao invés de queimar. É verdade. E, inclusive, hoje em dia, a nossa situação em relação ao café estaria melhor do que está hoje em dia em relação à Colômbia, né? Claro. A Colômbia, de repente, é Nós abrimos espaço para os outros. É verdade. Depois desse trabalho na venda do seu pai, sim, você continuou, foi para abrir uma loja. Não, mas aí antes eu arranjei um emprego. Com 14 anos de idade, eu saí de casa e fui trabalhar na cidade. E fui trabalhar numa casa comercial de tecidos. Mas saiu com autorização? Saí com autorização do papai. Quem arranjou o emprego para mim foi o irmão mais velho do que eu, 18 anos, que arranjou o emprego. Ele era representante comercial de uma empresa grande de tecidos do Rio, e esse era um cliente dele. Então, ele disse que tinha um irmão que queria trabalhar, etc. E eles, então, me acolheram. E eu fui trabalhar. E... Qual meu era patrão, era balconista. O meu patrão, eu era um craque no balcão. Eu acredito. The best in the world. Você é craque em tudo. Não. E no balcão, então? No balcão, então, não se fala. Porque essa é a minha profissão. Eu sou um profissional e me orgulho disso. Claro. Hoje não há mais o vendedor, porque hoje é o self-service. Né? Não há mais o vendedor. O freguês chega, ele mesmo compra. Né? Mas naquele tempo, não. Naquele tempo, cada cliente era atendido pelo e era vendedor. Convencido pelo vendedor, né? Mas ele ia me pagar, até uma coisa interessante isso aqui, se você quiser eu posso te contar. Eu fui trabalhar nessa casa e não sabia quanto ia ganhar, mas perguntei num determinado momento. Não perguntou antes? Perguntei. Perguntei ao senhor Geraldo Magela de Souza. A empresa era Souza e Irmão Limitada. Era Jair de Souza e Geraldo Magela de Souza. Eu tenho deles grata recordação. Então, eu falei, senhor Geraldo, quanto que o senhor vai me pagar? Ele disse assim, 300 cruzeiros. Eu achei aquilo uma coisa formidável, 300 cruzeiros. Nunca tinha ouvido falar, é um dinheirão, 300 cruzeiros. Mas eu, muito bobo, tinha lá no fundo, tinha um cômodo, eu pensei que fosse morar naquele cômodo, ou coisa que o valha. Né? Ia ficar já instalado. Aí ele falou assim, mas onde é que você vai ficar? Você tem parente aqui? Não, senhor. Onde é que você vai ficar? Eu não sei. Ele disse assim, você pode ficar no hotel da estação. A dona Maria Cantamissa, ela é uma matriarca. Maria Cantamissa. Cantamissa é o nome dela. Ela, de origem italiana. Ela é uma mulher extraordinária. Ela que toma conta do hotel. Você vai, conversa com ela, fala que vai trabalhar comigo aqui, etc. Era perto, eu fui. Dona Maria, etc. Ela disse assim, meu filho, quanto é que você vai ganhar? Eu falei grosso, 300 cruzeiros. Eu falei assim, você não pode morar no meu hotel? Eu só tenho um mensalista e não gosto de mensalista. Meu hotel é dos viajantes, são diaristas. Né? E eu tenho aqui, mas é o contador do Banco Mineiro da Produção, que eu sou Milton. Ele paga 420 café da manhã, almoço, jantar e um quarto. Você vai ganhar 300. E nós estávamos conversando assim, na janela, em frente ficava a estação da Estrada de Ferro Leopoldina, e lá tinha a plataforma da Estrada de Ferro, com os bancos. Uma plataforma de Estrada de Ferro, todo mundo sabe o que é. Pois bem. Então,
eu, olhando lá para fora da janela, brinquei. Falei assim, Dona Maria, e se, por exemplo, café da manhã, almoço e jantar, sem o quarto, quanto que a senhora poderia me cobrar? Ela disse assim, e onde é que você vai dormir? Eu tinha 14 anos, era um menino. Onde é que você vai dormir? Eu tinha pensado num cômodo lá da loja, Claro. que eu ia falar com o meu patrão. Mas falei com ela, eu posso dormir ali. A senhora me deixa eu ter essa malinha, minha fortuna está aqui nessa malinha, são 3 mudas de roupa. Eu durmo ali, a senhora deixa eu guardar a maleta aqui, usar os banheiros aqui, que são banheiros coletivos do hotel. Ela pegou a minha mão, entrou pelo corredor do hotel, lá fazia ângulo assim, 90 graus. Ela disse assim, eu tenho um catre velho aqui, catre é cama, né? Vou armá-lo aqui para você. Você concorda em dormir aqui no corredor? Eu falei assim, concordo, mas nesse caso, quanto que a senhora vai me cobrar? Aí ela disse assim, 280. Mas ela já sabia que eu ia ganhar 300. Eu falei assim, Dona Maria, mas tudo bem, eu vou dormir no corredor, só pode me fazer um preço melhor. Ela riu. Eu falei assim, ó, só pode me fazer por 200, café da manhã, almoço e jantar. Eu vou dormir no corredor, não vou ocupar nenhum quarto. Ela disse assim, 250. Eu falei assim, 220. 220. Então, ela não, ela que falou, 220. Eu disse assim, então tá bem, mas com roupa lavada. Porque tinha a lavanderia do hotel. Eu não... Claro, claro. Pois bem, então assim eu equilibrei meu orçamento aos 14 anos de idade, ganhava 300 cruzeiros, pagava 220, tinha café da manhã, almoço, jantar, aquela roupa cama, lavada. E roupa lavada e aquela cama no corredor. O que é que você fazia com os outros 80 que sobravam? Comprar, por exemplo, eu cheguei lá, eu só tinha um par de sapatos, estava furado. A primeira coisa que eu investi foi num par de sapatos. Né? Quanto só para isso você... Mas eu mandava todo mês, Jô, um presentezinho para a mamãe. Quando não podia ser outra coisa, era uma caixa de sabonete. Naquele tempo tinha um sabonete chamado Eucalol. Mandou uma caixa de sabonete Eucalol de 3 sabonetes de presente para ela, toda vez. Ou então... Compadre. Voltando aos 80 que sobravam, comprou um sapato. Só para a gente ter uma ideia do mercado na época, quanto custava um par de sapato naquela época? Um par de sapato razoável, uns 40 reais por aí. Quer dizer, essa sua capacidade de administração como vamos dizer, comerciante, vamos dizer, como industrial, enfim, já começa negociando com a dona Maria Cantamissa. Com a dona Cantamissa, ali naquele hotel. É. Mas aí, aos 18 anos, em Caratinga, que é a terra do Ziraldo, aliás. Ziraldo. É o seguinte, Caratinga foi... Porque eu morava nesse corredor do hotel. E tinha hóspedes. Havia um que era um grande comerciante de Caratinga, chamado João Bonfim, e se hospedava lá. E o pessoal do hotel gostava muito de mim, falava bem de mim. E ele, então, me convidou para ir trabalhar com ele em Caratinga. E a primeira coisa que ele disse é o seguinte, lá você não vai precisar morar no corredor. Você vai morar num quarto. Aquilo, eu não estava também abominando aquele corredor, não me fazia mal algum. Já estava à vontade. Eu estava bem ali. Eu morei 1 ano e meio nesse corredor. Pois bem, ele então me convidou para ir trabalhar com ele em Caratinga. A que distância ficava Caratinga? Caratinga, 200 quilômetros. Para ser exato, 190 e não sei o quê. Bom, ele disse assim, você pode ir trabalhar comigo, é a melhor casa do Caratinga. E a dona Maria concordava com aquilo, concordava. Ela era uma pessoa muito minha amiga, concordava. Então, eu disse assim, eu tenho que pedir ao papai, que eu sou menor.
o papai me autorizou, dizendo assim, cuidado, meu filho, procura andar com gente melhor que você. Eu não sabia quem era melhor que eu. Foi bem. E fui para Caratinga, né? E lá já comecei ganhando o dobro. E pagava 300 numa pensão chamada Pensão Simpatia, pertinho da casa comercial. Não, vem cá, mas o comerciante lá não disse que garantia para você vai dormir num quarto? Sim, claro, eu dormia você que num pagava. quarto. Eu pagava até 300 cruzeiros. Quarto, café da manhã, almoço e jantar. Mas não era hotel, lá era pensão, mas era boa a pensão. E era em frente à casa. Sobravam 300. Sobravam 300, aí já melhorou muito a minha vida, né? Mas eu queria montar o meu negócio, mas não tinha nada. Já com 18 anos? Mas não tinha nada. Mas o que aconteceu? Meu irmão mais velho, aquele que havia me arranjado aquele emprego, ele tinha uns trocados, porque ele era representante comercial e ganhava comissão. E tinha umas economias. Naquele tempo, depositava a prazo fixo no banco, com jurozinho. Pois bem, ele disse assim, eu tenho 15 contos. 15 contos são 15 mil cruzeiros. Eu tenho 15 contos. 15 contos seria 15 mil reais? Seria 15 mil reais hoje. Seria 15 mil? Isso era aqui, não, era 15 mil reais. Era 15 mil reais. 15 mil reais. É porque o real, a moeda... 15 mil reais eram 15 contos de réis, é isso? 15 contos de reais. Mas o seguinte, é aquela história, o real era a moeda. E o plural de real, até hoje, era réis. Mas hoje, por exemplo, se nós quisermos adotar réis, podemos. Réis está correto. Está certo. Está certo. Agora, nós adotamos reais no plural. Mas a verdade é que os 15, pode até fazer mais ou menos alguma ilação aí. Por exemplo, 15 mil seria 15 mil reais hoje, mais ou menos. Era um dinheirinho de nada. Pois bem. Mas te empresto isso. E você abre uma lojinha. Tinha lá uma senhora que tinha uma lojinha, uma vazia, queria alugar, que eu já tinha visto. Pois bem, papai vai ter que te emancipar, porque você é menor. Fomos ao papai. O papai me emancipou. Antes você tinha só uma autorização para trabalhar? Isso é autorização para ir para Muriaé, mas aí agora para me estabelecer. E me estabelecer em Caratinga? Aí para estabelecer a minha maioridade. Sei. Pois bem, então, eu levava o traslado da escritura pública de emancipação no bolso. Até para as moças, que as moças queriam saber se eu era bom partido, né? Muito novo, né? Muito novo. Mas eu mostrava, espera aí, eu sou emancipado. Não sou bom partido, sou bom inteiro, está aqui, ó. Bom, aí eu vou fazer uma paradinha só para chamar a nossa vinheta e volto aqui com o vice-presidente José Alencar Gomes da Silva, conversando aqui com o vice-presidente da República, José Alencar, que estava se estabelecendo agora, tendo já sido emancipado, tendo aceito um empréstimo para fundar um comércio, né? Que comércio foi esse? Como é que foi? É o seguinte, Jô, eu era muito bom vendedor, muito bom balconista, muito bom profissional. Era bom namorador também, que com 18 anos já emancipado? Eu não tinha muito tempo, A gente sempre não tinha muito tempo, mas as meninas gostavam de mim. Evidente. E aí? Bom, mas ela sempre queria saber a minha idade, porque eu tinha cara muito novo, né? Então mostrava a escritura. O documento está aqui. Mas eu estava contando sobre o início, os 18 anos. Pois bem, então, eu era bom vendedor, era bom comprador, porque meus patrões não compravam sem que eu estivesse ao lado deles. E os vendedores me conheciam muito. E gostavam de mim e me deram crédito nessa lojinha. Me vendiam ao mesmo prazo que vendia para aquela casa grande onde eu trabalhava. E ao mesmo preço, e eu sabia os preços todos deles. Você sabia de cor? Tudo de cor e salteado. Pois bem, então eu montei essa casa com crédito desses 15 contos do meu irmão e mais o crédito
das casas comerciais que vendiam normalmente para os varejistas. Então, era uma casa de tecidos, que vendia também, além de tecidos, aquelas coisas correlatas, né? Tecido, calçado, chapéu, aquelas coisas. Né? E produtos de armarinho também? Também linha, de armarinho, agulha, linha, exato. botões. Agora, por exemplo, eu ganhei um presente da Linhas Corrente, me mandou um presente com uma variedade de coisas, para eu me lembrar dos tempos, né, que eu trabalhava com aquilo. Era uma beleza, né? Então, aquilo foi o início da minha vida, foi assim, né? Como era o nome da loja? A Queimadeira. Mas isso foi culpa minha, não. Porque é um nome horrível. O nome é feio, mas A Queimadeira. Havia um representante de uma das casas, chamava Lopes, era um português. E a casa era Tecidos Custódio Fernandes, casa boa. Então, ele falou assim, como vai chamar a sua casa? Eu falei, senhor Lopes, não pensei, senhor Lopes. Ele disse assim, você pode colocar o nome de A Queimadeira. Ele era vendedor de seguros, não, né? Não, vendedor. Já querendo botar ideia na sua cabecinha. Mas é queimadeira, porque vai vender barato. Né? Pois bem, eu não gostei do nome, né? Ele disse assim, olha, meu filho, se fosse um bar, seria Bar Cristal, mas não é um bar. É uma loja de tecidos que vai vender muito barato. Então, a Queimadeira. E ele era uma autoridade, porque ele tinha uma casa, assim, representava uma casa muito boa. Eu não posso contrariar o senhor Lopes. E era bom então, vendedor o senhor Lopes? Né? Então tem uma placazinha, né? A Queimadeira, o nome da empresa, José Alencar Gomes da Silva. Porque eu era pessoa física e jurídica com o meu nome. Ao mesmo tempo. José Alencar Gomes da Silva. A Queimadeira, de José Alencar Gomes da Silva. Tecidos baratíssimos. A placa da loja era essa, né? E assim comecei. E foi muito bem sucedida essa loja. Muito bem sucedida. Um colosso. A prova está aqui, né? Evidente. O vice-presidente, essa placa, essa loja... Você tem fotografias disso tudo? Tem muito poucas fotografias, mas tem uma fotografia que tem uma placa. Dá para ler. A Queimadeira? Da Queimadeira, Você sabe que em Petrópolis, onde eu passei uma boa parte da minha infância, tinha um vendedor que vendia tecidos em frente, que era de origem árabe e era um vendedor extraordinário. E tinha o rio que passava no meio da cidade, que de vez em quando transbordava. Quando transbordava, ele pegava peças de tecido inteiros e recortava como é que chama? Retalhos. Em retalhos, né? E molhava um pouquinho na água, botava na porta, salvados do incêndio. Sim. E vendia, salvados da enchente. Da enchente, E vendia aquilo que era uma beleza. Você chegou a usar algum recurso parecido, assim, para vender tecido? Não, sabe que a gente, todos nós, tínhamos cada um o seu recurso, né? Claro. O meu recurso era modéstia às favas, era porque eu conhecia muito o mercado. Eu sabia o que o cliente gostaria de encontrar naquela casa comercial. E sabia o preço dos outros de também. todos. Conhecia tudo muito bem. Então, aquilo era meu lado forte, era esse aí. Eu tinha um preço imbatível. Mesmo porque quando montei a lojinha, eu já ganhava nessa casa comercial 1.200, aquela que me pagou 600. Quando fui para lá, eu já ganhava 1.200. E a pensão simpatia continuava cobrando 300. Então, você vê que a coisa tinha melhorado para mim. Claro. E você não chegou a pedir um abatimento na pensão? Olha, eu agora estou por minha conta, me ajude aí, vamos baixar isso para 200? Não, mas eu já comecei da seguinte forma. Eu saí da pensão. Montei uma cama atrás da prateleira da loja. Fui morar atrás da prateleira da loja. Tinha um banheiro lá, tinha tudo direitinho. Fui morar atrás da prateleira. Foi bem. E comia de marmita de uma pensão ao lado, que mandava a marmita. Quando não tinha freguês, eu comia. Se tinha freguês, eu guardava a marmita debaixo do balcão ali. Tinha um lugar para guardar a marmita. Nunca pensando, como bom mineiro, em dividir essa marmita com alguém que chegasse. Na gaveta, paf. Tão pouca comida. mas a verdade é que eu comecei a minha vida assim, né? E me orgulho disso. Eu não tenho nenhum problema porque às vezes, né, eu tenho filhos, tenho bisnetos, né? Eu tenho 2 bisnetas.
Eu tenho uma bisneta com 6 meses e uma outra que nasceu ontem. Olha que gracinha. Essa que nasceu ontem é a minha cara. Então não tem como negar. É uma beleza de menina. Claro, é a sua cara. E a primeira? O que é a vaidade das pessoas? A primeira é Maria. E essa que nasceu ontem, como é que Essa que nasceu ontem, adivinha? Manuela. Manuela. É um nome lindo também. Lindíssimo, Manuela. Quem escolheu esse nome? Nós todos ajudamos. Você. Tá. Agora vamos sair aí da queimmadeira. Qual foi o próximo passo do Zezinho? Aí as coisas vão acontecendo, né? Eu acabei entrando com um meio atacado, porque eu comprava quantidades maiores e tinha aqueles clientes que me compravam aqueles tecidos, né? Assim como também ingressei no atacado de cereais. Então eu comprava, por exemplo, muito arroz no Rio Grande do Sul. Eu tinha 2 grandes fornecedores de arroz no Rio Grande do Sul. Um se chamava Fetter e companhia, o outro Anselmi. E comprava e recebia o arroz do Cais do Porto, do Rio de Janeiro. E transportava para Caratinga, e lá nós tinha a freguesia toda aqui. E não só arroz, como também banha. Naquele tempo se gastava banha de porco, né? Muito, e era também do Rio Grande do Sul. Farinha de mandioca, charque, que é a carne seca, também comprava-se muito do Rio Grande do Sul. E eu tinha um armazém grande em Caratinga, e isso foi um colosso de negócio que deu muito lucro. Depois, só atacar de tecidos, e depois a indústria têxtil. Mas aí são muitas passagens que são, por exemplo, a indústria têxtil. Se não fosse a Sudene, eu não teria podido fazer a fábrica que fiz. Que fiz a fábrica mais moderna que havia. Por quê? Porque a Sudene me ajudou. Sim, mas antes da Sudene ajudar, quer dizer, já tem uma coisa aí que é impressionante, a meu ver, é que de uma lojinha da queimadeira de vender tecidos, de repente você está vendendo charque, banha, que mais? Estou atacado. É uma casa comercial atacadista. Aí você já tinha funcionários? Tinha. Ou era você? Não. Não, tinha, mas poucos, porque eu trabalhava com muita economia. Você tinha que idade? Uns 20? Não, aí quando eu estava já com esse atacado de cereais, eu tinha meus 22, 23 anos já. O que me impressiona muito... Mas era solteiro ainda. Eu me casei aos 26. Então, até os 26, aquele documentinho já não precisava mais usar, né? Da emancipação. Aquele já ficou ultrapassado. Você foi muito namorador? Não, veja bem. Eu não tinha tempo, eu não tinha muito tempo. Não, tempo a gente arranja. Mas as meninas gostavam muito de mim. Eu acredito. Gostavam muito de mim, era sério. E era um bom partido, todo mundo achava. Zé Alencar é um bom partido. Bom partido é o que você espalhou esse negócio na cidade, né? Não, bom partido. Bom partido que o camarada tão jovem já é comerciante. Não, é um bom partido, né? Bom partido, ele pode casar. Porque a maioria não pode, coitado. Às vezes quer, mas não pode. E naquele tempo, as moças queriam casar. O namoro não era diferente de hoje. Hoje, o sujeito tem um namoro e coisa e tal e acaba vivendo com a moça. Não havia isso naquele tempo. Naquele tempo, as coisas eram diferentes. A gente namorava a moça, máximo 10 horas da noite, e deixava a moça em casa. Né? Era assim. E o pai esperando na porta. E o pai esperando na porta de relho. Mas você nunca passou por esse dissabor, né? Não. De enfrentar o pai com... Zezinho, volte aqui! Relho nele. Vice-presidente, tem uma coisa que me chama muito a atenção nessa sua história de vida. Aliás, você está devendo uma biografia, porque o Brasil muitas vezes esquece de registrar a sua história. É que, de repente, você que foi alfabetizado em casa, pelo seu papai, pela sua mamãe, você adquire uma cultura geral, tá? Muito desenvolvida. Como é que foi essa passada dentro do aprendizado seu? Não só de vida, que de vida já está demonstrado. Aí tem, né, a condição de autodidata, né? Eu sempre estudei. Agora, estudava
por conta própria, né? Pois é, isso Estudava tudo aquilo que eu precisava aprender, eu estudava, né? Foi assim que foi a minha vida, né? Naquela praticidade, né? Porque eu tinha que me desenvolver em alguma coisa para o próprio negócio meu. claro. Então, eu estudava. Mas transcendeu agora isso, estudava, né? Eu estudava, assim, desordenadamente. Por exemplo, eu tive uma coisa interessante, desde mesmo naquela escolazinha lá do interior que foi feita, né, que era uma atulhazinha, né, que foi feita aquela escola, não havia compromisso curricular. Então, eu tinha liberdade para ler o que eu quisesse, e os professores também. Exatamente, sobre história, sobre geografia, sobre matemática. Matemática era meu. A sua paixão é matemática. Eu gostava, toda a vida eu gostei de matemática. Né? Eu tenho um neto de 8 anos também que gosta muito de matemática. Ele falou assim, tem um colega, ele tem 10 anos de idade, ele disse assim, tem um colega que falou assim, Davi, você, além dos 100 que você tira em inglês e matemática, quais são as outras matérias que você tira 100? Aí ele é muito prosa. Ele disse assim, olha, todas. Mas não é verdade. Eu tinha 90 e tantos. Está muito bom. Voltando ao tempo do começo do industrial, né? Da indústria, você disse que foi auxiliado pela Sudene. Até que, em que proporção vai essa ajuda? Porque a Sudene é o seguinte, a Sudene, todo mundo sabe o que é a Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. E foi Juscelino que fez a Sudene. Foi buscar quem? Nada menos que Celso Furtado, para realizar aquele trabalho. Um economista extraordinário, brasileiríssimo, etc. E de reputação internacional. E fez a Sudene. Então, a Sudene, ela tinha uma forma de ajudar, que era participar do capital da companhia, com ações sem direito de voto. Então, a Lei de Sociedade por Ações, naquele tempo era a Lei 2627, que permitia que parte das ações fossem ações preferenciais sem direito de voto e parte com direito de voto. Naquele tempo, me parece que era 1/3 das ações podiam ser ações ordinárias com direito de voto e 2/3 sem direito de voto. Mas a Sudene tinha uma legislação especial. Então, a Sudene dava 75% de capital sem direito de voto. Então, era uma legislação especial para a área da Sudene. E assim foi. Nós tivemos o projeto aprovado, como classificado na faixa A de prioridade para o desenvolvimento do Nordeste, com direito, portanto, a R$3 para cada real de recurso próprio aplicado. Então, 75% eram de recursos da Sudene e 25% de recurso próprio. Foi assim feita a primeira fábrica, que foi aonde? Que é a Cotemina Montes Claros. Montes Claros era a área mineira da Sudene, mas recebia o mesmo tratamento que os outros estados do Nordeste. Mas sabe o que também vale a pena ressaltar? É que você falou, entrava com 75% e você entrava com 25%, mas a Sudene fazia isso com várias indústrias, né? Sim. Nem todas vingaram. Não. Isso aí é outra coisa, porque a gente também não pode também igualar por baixo, tem que ver, né? Eu fui homenageado por todos os governadores de todos os estados do Nordeste como o projeto que deu certo. Porque as outras fábricas todas que eu fiz na área da Sudene foram aprovadas com a mesma classificação e nenhuma delas levou. A única que levou algum dinheiro da Sudene foi 2,3%. Que foi a segunda, e as outras 0 de recurso da Sudene. Foi todo recurso próprio gerado pela primeira. E assim por diante. Você tinha sócios nessa Tinha sócio, empreiteira? não tenho sócio, eu tenho um sócio que começou comigo desde o primeiro momento, chamado isso que eu queria saber, desde o início. Luiz de Paula Ferreira. Ele está com 91 anos. Ele foi algodoeiro, ele comprava o algodão em caroço e descaroçava o algodão e vendia. Ele era um fornecedor da indústria têxtil mineira, que ele tinha a algodoeira, chamava Algodoeira Luiz de Paula. Como é que vocês se encontraram? Nós nos encontramos por causa de Rotary Club. Ele foi governador de Rotary e eu era rotariano em Ubá nesse tempo, né, interior de Minas. E ele foi fazer uma visita de governador e ficamos amigos.
E mais tarde, o vice-governador de Minas sabia que eu era amigo dele, quis ir a Montes Claros fazer política e me pediu que marcasse com ele. Fomos, ficamos hospedados na casa dele e assim nasceu a Coter Minas. Foi quando eu conheci a Sudene. Ele me apresentou ao superintendente da Sudene e ele me deu um livro. Enquanto o doutor Pio fazia política, nesses 3 dias, eu estava lendo a legislação da Sudene, que é a do Celso Furtado. Quer dizer, já saiu sabendo. É o tal negócio do autodidata, né? Porque vai indo no que interessa, de repente, quando vê, ele está com. Né? Pegou uma cultura geral de várias áreas de tudo aquilo que o interessava, né? Mas tem isso aí, a gente não pode recomendar, sabe, Jô? Porque o certo é que as crianças façam a escola direitinho dentro do tempo certo. Porque senão isso aí pode ser que um caso ou outro dê certo, mas isso é sorte. Mas o certo é dar certo. Né? Esse aqui é o verdadeiro certo. É claro que o padrão é a escola, é o ensino convencional, etc. Mas eu vejo vários casos que fogem inteiramente a isso, né? Que, inclusive até por uma certa rebeldia e uma necessidade de sobrevivência. Porque imagina se você fosse esperar construir a primeira escola para você ir aprender a ler e a escrever. Não, foi com seu papai, sua mamãe, e aí a coisa foi desenvolvendo. Eu vou fazer mais um break, mas eu vou conversar. Posso tomar mais um pouco do seu tempo, vice-presidente? Isso para mim é uma honra. Você sabe que quando vocês me convidaram, eu fiquei lisonjeado, porque é o programa do Jô. Nós o conhecemos há muitos anos, desde aquele tempo que você fazia coisas do Arco da Velha, que você não sabe fazer mais. Saber eu sei, mas eu me contenho. Vice-presidente, quais são as funções do vice-presidente? Porque no tempo que como é que você falou, que eu fazia estrepolias, né? Do Arco da Velha. Coisas do Arco da Velha, eu fiz um personagem que era, no Vivo Gordo, que era um político que queriam que ele fosse vice-presidente. E ele se manifestava assim. Mas, doutor Hélio Maciel, o vice está sempre conversando com o presidente. Tá. Vem cá, provocador. Agora o telefone. Não precisa. Pelo amor de Deus, doutor. Não precisa, doutor Hélio, não precisa. Já falei, se não posso ser a tromba do elefante e rabo de cutia, não quero ser. Mas, doutor Maciel, por que o senhor não quer ser vice? Porque vice não faz nada, nem tem a menor importância. Mas, doutor Hélio Maciel, sua idade é ideal para ser vice agora e presidente depois. E qual é a minha idade? Qual é? A idade é essa mesmo. A idade de vice é essa aqui. Ninguém quer saber. Agora, quando é a idade de candidato, todo mundo faz especulações, se for para ser presidente. Não, dizem que ele já passou dos 90. Não, parece que ainda não tem 18. Agora, vice, tirante Aureliano, que fala, ninguém quer saber da idade. Eu insisto que o vice-presidente é muito importante. Importante coisa nenhuma. Quem é o vice de Tem alguma verdade aí no quadro que o vice-presidente não faz nada? Tem, muita verdade. Não, eu costumo dizer, as pessoas me procuram, né? Eu costumo dizer, vice não manda nada. O vice pede quando a causa é boa. E quando a causa é nobre, pede com empenho. Isso é que eu coloco... É um verdadeiro político e diplomata. Eu coloco dessa maneira, porque é verdade. Agora, o que é a função do vice? A função do vice é um substituto eventual do presidente. E uma coisa é substituto, outra coisa é sucessor. Claro. É uma diferença. Porque, é claro, ele é também sucessor eventual. Mas isso é outra coisa. Eu, por exemplo, nunca sucedi o presidente. Eu sempre o substituí. Quantas vezes? 500 dias. O Lula viajou esse tempo 500 dias. todo? E o pior é o seguinte, é que eu falava, né, falei, por exemplo, em Natal, que eu tenho fábricas lá em Natal, né? Então eu falei num discurso lá de comício, né? Disse assim, olha, o Lula vai ganhar a eleição. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil todo e ele vai ganhar a eleição. E vai viajar muito, mas não para o exterior. Vai viajar muito pelo interior do Brasil. Então eu não vou assumir nunca. De modo que eu gosto muito aqui de Natal. Eu vou conversar com a minha mulher, nós podemos nos mudar para aqui.
Agora, há pouco tempo, uma senhora falou assim, tem uma promessa que o senhor não cumpriu. Qual é a promessa? O senhor disse que ia se mudar para lá, os preços subiram, casa subiu de preço. Não, o senhor vai comprar sítio, o sítio subiu de preço. Não, e o senhor não foi. Eu falei assim, mas eu falei que o Lula ia viajar muito aqui no interior do Brasil, e não lá para fora. Eu falei, não, isso é verdade, o Lula viaja muito. Pronto, está liberado. Aliás, Natal é uma cidade belíssima. Maravilhosa. Né? É lindo, um litoral, aliás, um pouco poluído hoje em dia pelo mercado imobiliário, né? Porque eu me lembro, a primeira vez que eu fui a Natal, você via aquela praia inteira, aquela areia Ponta branca. Negra, o Colosso. Ponta Negra. Ponta Negra. É um colosso. Piragi do Norte, Piragi do Sul, enfim. Quer dizer, quando o vice-presidente substitui o presidente, ele tem poderes de presidente. Sim, claro. Né? Você chegou a, eventualmente, passar alguma lei ou fazer algum ato? Não, sancionar, né, muitas leis. Muita coisa. Tem muita coisa do Diário Oficial registrado de sanção do meu período. Agora, nunca passei o carro na frente dos bois. Sempre respeitei o presidente. Onde quer que ele esteja, se houver alguma coisa que eu não tenha absoluta segurança de como ele decidiria, eu ligo para ele. Sim, porque hoje... Ele sempre fala, vem cá, você está na presidência, você fizer, eu assino embaixo. Por que você não disse, então está demitido? Para ver se ele ia topar. Vice-presidente... O Bira gostou dela. O Bira, o cargo, quer dizer, o vice-presidente viaja muito também, porque você está me falando que viajou muito em campanha. Você continua com essa loucura de... Você sabe que o meu caso de saúde, por isso que eu estou perguntando. de certa forma, impede que eu faça o número de viagens que eu gostaria de fazer pelo interior do Brasil. Mas mesmo assim você não Mas mesmo sossega. assim, eu de vez em quando viajo. Mas, ultimamente, tenho viajado um pouco menos. Mesmo porque o período de quimioterapia, com os tais efeitos colaterais, retiram condições. Às vezes você tem a febre, às vezes prostra o cidadão. O cidadão fica prostrado. Essa febre sempre, né? Então, não é brincadeira. Você não é a mesma pessoa. Né? Mas tem melhorado. Vamos ver. A pessoa vai, quer dizer, quantas químios você já fez? Eu não me lembro. Ultimamente, as sessões que contemplam esse novo coquetel que deu certo é a partir de 1º de setembro. Como é que foi portanto, vai fazer um ano. Já um ano. Você sabe que eu falei pelo telefone com a sua esposa, acho que com uma das suas filhas, quando você estava no Sírio naquela época, e eu quero mandar um beijo muito especial, porque foram simpaticíssimas comigo. E quando foi a primeira vez que você sendo um homem, inclusive, religioso, quer dizer, que é uma coisa que nessas horas é mais fácil, talvez, para a pessoa receber uma notícia dessas. Como é que foi o impacto quando disseram para você que você estava com um tumor maligno? Foi a primeira vez que eu fiz check-up na minha vida. Com que idade? Com 66 anos. Isso foi em 97. E como chama? Ultrassom? Ultrassom revelou uma imagem tumoral no rim direito. E a moça, a médica que chamou o titular lá do instituto, ele veio, ele mesmo fez e confirmou, pediram uma ressonância, que negócio, confirmou. E eu tinha uma reunião de conselho de uma companhia de que participo lá em Minas, e fui para a reunião do conselho no dia seguinte. E ele já tinha marcado o médico para mim em São Paulo, que era o doutor cirúrgico, que era rim, ele é urologista famosíssimo. Muito. E um grande médico, um grande homem público também, um Colosso. Pois bem. Então, o presidente desse conselho de administração dessa companhia, que é a Cedro Cachoeira, era médico. Então era o Márcio Rezende, mas tem irmão do outro Lara Rezende, Márcio Lara Rezende. Ele é médico, ele disse assim, contei para ele no intervalo,
no coffee break Da reunião. da reunião. Ele disse assim, você tinha que estar... A reunião, vou parar a reunião, você vai embora para São Paulo agora. Não, terminada a reunião, fui para São Paulo, desse jeito. Foi operado e foi um sucesso a operação. Isso em 23 de dezembro de 1997, portanto tem 13 anos. Isso foi a primeira operação, o rim direito. Perdi o rim direito. Fiquei sem o rim direito. Estava encapsulado nesse rim, tirou. E nesse mesmo dia foi operado o estômago por outro médico, o Dr. Raul Kutaiti, que conheço muito. Também grande cirurgião. Ele me operou o estômago, tirou, me parece que 3/4 do estômago. No mesmo dia? No mesmo dia. Então já tinha uma metástase desse tumor? Não era metástase, era 2 tipos de tumor um pouco diferentes. Então, é aquela história, porque o câncer não é um. E os organismos também não são os mesmos. Cada organismo reage de maneira diferente. Agora, o que eu posso aproveitar, se você me permite, o seu programa para dizer o seguinte, o maior vamos dizer, o caminho para a cura do câncer é o diagnóstico precoce. Tem toda a razão. Porque se você deixar passar daquele tempo, o meu não passou. O meu foi sempre por força de circunstância, não foi porque eu tivesse prevenido para isso, não foi. Aconteceu. A mão de Deus. Fenômeno do acaso, exatamente. A mão de Deus. Então, tudo bem. Agora, a verdade é que os diagnósticos foram todos precoces. E com a família, como é que foi? Quando você chegou para sua mulher e falou, deu um tumor positivo e tal, o impacto é inimaginável. Sabe como é, né? A gente, todo mundo... Eu fiz também de tal forma discreta para não criar nenhum estado emocional, né? Para quê, né? Então não precisava. Né? Mesmo porque o papai ensinava para a gente, meu filho, desespero não ajuda. Na hora da dificuldade, a gente tem que ter serenidade para tratar das coisas. Tem que ter. Serenidade ajuda. E como ajuda? Eu fico impressionado cada vez que eu vejo você saindo do hospital, às vezes que eu vi você saindo do hospital, não, eu vim fazer a minha químio, depois eu vou não sei o quê, como se tivesse ido lá tomar uma injeção contra a gripe, sabe? Com uma tranquilidade, né, em relação à vida. Mas é a fé em Deus, pode estar certo. É a fé em Deus que me dá essa tranquilidade. Eu quero dizer que você falou em privilégio, eu é que estou tendo o privilégio de conversar com você, não pelo fato de ser vice-presidente, pelo fato de ser quem você é, pelo seu depoimento de vida, que é uma coisa impressionante. Como é que começou o seu envolvimento com a política? Bom. E por que tem o site Fale com o Presidente e não tem o Fale com o Vice-Presidente? Que eu acho que é um papo imperdível. Eu digo para você que a política, ela está no sangue. Papai gostava de política, ainda que nunca tivesse exercido nenhum mandato. Mas ele gostava muito de política. E tinha o partido e era chefe político na regiãozinha dele. E agora aconteceu um episódio, ontem, que me deixou muito emocionado. Ainda hoje aqui, me encontrando com ela, a Patrícia, que é uma menina que está procurando fazer algum registro de biografia minha, foi falar com uma das minhas irmãs, ela tem 85 anos, é a mais velha das irmãs vivas. Ela, então, contou que o papai perdeu tudo em 29. A crise de 29, ele tinha café comprado a termo, perdeu tudo. E ficou devendo 2 notas promissórias a um cidadão chamado Coronel Abelardo Goulart, que era compadre amigo dele, mas era chefe político de outro partido, na época. E então ele procurou o papai e disse assim, senhor, compadre, o senhor agora pode pegar aquelas notas promissórias e rasgá-las. O senhor vem para o nosso partido, o senhor vai. Então, o papai teria respondido para ele, assim, compadre, eu pensei
que você me conhecesse. A política é o quê? A política é um instrumento. Por exemplo, você não tem nada a ver com política, você é empresário. Nós nos reuníamos. Todo fim de semana íamos para o Alpino, que era um restaurante alemão lá em Minas, Colosso. A gente ia tomar chopp, comer salada, aquele negócio, salsicha, importado, uma beleza. Salada de batata. Salada de batata, com salsicha, chopp. E consertar o Brasil. A gente era 5, 6 presidentes de companhias têxteis. Iam todo fim de semana queixar da sorte e consertar o Brasil. E tomar um chopp. Todo fim de semana nós íamos. Aquilo é política. Você vai para a política para prestar um serviço. Você não vai para a política para se servir dela. Você vai para a política para prestar um serviço. Não é fácil. Muito bem. É isso. É a nossa visão de política e de servidor público, né? Claro. Agora, é aquela história. Se você fizer uma avaliação desapaixonada, João, a esmagadora maioria dos políticos é representada por gente boa. Isso é um fato. Eu posso dizer isso, eu sou observador. Agora, você sabe como é. Tem aquele ditado na roça que eles usam muito. Que é o que eu ia dizer. O porco magro é que suja a água. Como é a separação do joio do trigo nem sempre é muito possível, porque o que aparece mais, exato, evidentemente, são as maçãs podres ou os laranjas podres, enfim. Eu não posso deixar de abordar um assunto que está nos jornais e, como além de fazer coisas do Arco da Velha, como eu sou também jornalista, eu tenho que lhe perguntar, aliás, se eu não me engano, você até pediu que não houvesse segredo de justiça sobre o assunto dessa senhora que aparece reivindicando a sua paternidade. Como é que está esse caso? Como é que você se posiciona, enfim? Não, veja bem, eu até pedi mesmo a abertura do sigilo de segredo de justiça. Segredo de justiça. Segredo de justiça, que isso é, por lei, não tem nada a ver com isso. Eu nem sabia que existia segredo de justiça. Porque as pessoas me procuram. Jornalistas me procuram. E mesmo não jornalistas, pessoas da família, pessoas amigas, querem saber, me perguntar. Eu não posso, vamos dizer, dar uma entrevista coletiva, como preciso dar, preciso fazer isso, quero fazer isso, mas eu preciso de uma resposta que eu posso fazer, porque eu não vou contrariar a lei. Eu não posso contrariar a lei, mas eu preciso ser transparente, e sou transparente. Isso surgiu em 98. Eu era candidato a senador. E cheguei a Caratinga. A cidade é Caratinga. É Caratinga onde eu vivi dos 16 aos 28 anos. Onde me casei aos 26 anos e onde nasceu minha primeira filha. Eu digo para você, Jô, que eu tive namoradas, assim, de dançar no clube, coisa que valha, namoradinhas, assim, rápida. Mas eu digo para você que a única namorada que eu tive é a minha mulher, com quem eu sou casado, vai fazer agora em novembro, 53 anos. Nós somos casados há 53 anos. E o dia que eu a conheci, eu lhe pedi em casamento. Então, isso aí é um fato da minha história. Outra coisa, as outras meninas que queriam me namorar, isso todo rapaz tem isso, vai dançar, coisa no clube. Mas essa senhora que fala que é mãe de uma minha filha, esta nunca podia ter posto o pé naquele clube, porque aquilo lá era uma coisa, era uma religião, não existe isso. Não há uma pessoa que tenha dito que esta mulher foi vista comigo algum dia. Agora, então, como não há nenhum indício, então as pessoas pegam por aquilo. Ou faz o DNA, pois é isso que eu ia ou não perguntar. faz. Então, daqui a pouco todo mundo vai ter que fazer DNA. Por quê?
eu vivi um tempo, isso é a cultura da época. As pessoas, toda cidadezinha tinha a chamada Zona Boêmia. Zona Boêmia da cidade. Então a rapaziada frequentava a Zona Boêmia. Alguns até trabalhavam na Zona Boêmia, como o Chiquinho do trompete, que começou como músico aos 13 anos, tocando na Zona Boêmia. Então esse negócio... Agora, daí, vamos dizer, houve uma relação, uma menina pobre, porque eles fizeram uma joint venture. E com essa joint venture, eles contrataram ficcionistas admiráveis, que fizeram um troço tirado não sei de onde. Então eu não vou, por exemplo, me submeter a uma coisa dessa de forma alguma, porque do contrário amanhã todo mundo vai chegar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, com uma chantagem qualquer. E eu não estou habituado a ceder a chantagem. Se fosse, não teria saído de onde saí para chegar onde cheguei. A vice-presidência da República, né? Disputando a voto no Brasil inteiro. Então, eu nunca recuei de nada e não vou recuar. Não posso recuar. Tenho que fazer toda a defesa, independentemente, vamos dizer até, eu não tenho nada contra. Essa senhora que está com 55 anos diz que é minha filha. Eu fico honrado, se é minha filha, fico honrado. Mas não é assim, não se pode fazer as coisas dessa maneira. Não tem nenhum problema. Se ela for minha filha, ela, obviamente, será recebida de braços abertos. Eu nunca fiz nada contra ninguém na minha vida. Eu não posso fazer isso contra mim. E agora, eu não vou, por exemplo, deixar, porque os próprios tribunais, como falam, eles têm assim, não tem que haver indício. Então, se fosse assim, amanhã todo mundo que foi à zona um dia, pode ser... Ué, não é possível. Agora, porque o que ocorre é o seguinte... São milhões de casos de pessoas que foram à zona. Milhões de casos. Só que, provavelmente, grande parte desses casos não tenha sido objeto de interesse. Claro, nem não político, chegaram a nem econômico. As duas coisas. Nem político, nem econômico. Agora, porque pelo fato de ter sido, eu vou me submeter a um DNA que também não é 100%? Também não é 100%. Tem que ter mais essa. E, bom, eu acho que a pessoa, quando chega a um cargo como a vice-presidência da República ou a presidente, a pessoa fica mais exposta a qualquer tipo de... Mesmo que não seja uma coisa de má fé, vice-presidente, que seja uma coisa que a mãe tenha dito, enfim, que a pessoa acredite. Mas pelo fato de ser o vice-presidente, eu acho que a pessoa fica mais exposta. É claro. E eu nunca fugi de qualquer tipo de exposição. Eu sou considerado até exagerado nessa questão de transparência, porque eu não guardo... Não precisa nem dizer. Não faço, eu sou aberto, absolutamente aberto. Mesmo porque é aquela história, Jô. Ninguém tem nada a ver com um filho do Zé Alencar ou uma filha do Zé Alencar. Mas tem a ver com a filha do vice-presidente da República, porque sabe como é? Tem um problema moral. Claro. E isso aí é uma das coisas que eu prezo. E ético, né? E ético e moral, mas é uma coisa que eu prezo. Então, eu tenho que conduzir isso a meu modo, eu não tenho outra forma. Eu quero primeiro agradecer pelo tempo que você dispôs aqui, nós fizemos o programa todo com você. Quero agradecer demais a sua participação. Eu é que me sinto privilegiado de conversar com o Zé Alencar, não com o vice-presidente da República. João. Muitíssimo obrigado. Um beijo na sua família. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!